Brasil terá 15,5 milhões de doses da vacina da Pfizer entre abril e junho, diz Queiroga. O Brasil receberá entre abril e junho 15,5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, um aumento de 2 milhões de doses em relação ao previsto inicialmente, disse nesta quarta-feira o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Uma boa notícia que é justamente a antecipação de doses da vacina da Pfizer, fruto de uma ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o executivo principal da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer já em abril, maio e junho desse ano, disse Queiroga em pronunciamento ao Palácio do Planalto, após reunião do Comitê de Combate à Pandemia de Covid-19. Ou seja, conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto para 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação, acrescentou o ministro. A informação foi dada pelo ministro depois da segunda reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid. De acordo com dados repassados depois pelo Ministério da Saúde, desses 2 milhões de doses a mais que serão entregues até junho, 1 milhão deverá chegar ao país nos últimos dias de abril. Ainda não há detalhes sobre a distribuição e aplicação dessas vacinas, que existem uma logística diferente, já que precisam ser armazenadas a 70 graus Celsius negativos, diferentemente das vacinas já usadas no Brasil, Coronavac e AstraZeneca, que podem ser guardadas em temperaturas de 2 a 8 graus. Na reunião também foi cobrado que o governo negocie com a Organização Mundial da Saúde uma antecipação das doses das vacinas compradas através do consórcio COVAX Facilities. O governo brasileiro acertou a compra de 42,6 milhões de doses, das quais foram repassadas até agora apenas 1 milhão. Representando o presidente da Câmara, Arthur Lira, no comitê, o deputado professor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, reclamou da postura da OMS na distribuição das vacinas. A Organização Mundial da Saúde, no programa COVAX Facility, tem deixado o Brasil de lado. A Organização Mundial da Saúde privilegiou países que não têm a pandemia e a circulação viral que o Brasil tem, disse o parlamentar, acrescentando que países do Sudeste Asiático e da África receberam até agora mais doses do que vacinas que o Brasil. O consórcio foi criado para facilitar a compra de vacinas por países em desenvolvimento e doar imunizantes para países mais pobres, como os africanos, que não têm condições de competir no mercado internacional. O governo brasileiro aderiu no último minuto ao COVAX e comprou apenas o mínimo de doses exigido para a participação, o equivalente a 10% da população. O ministro da Saúde minimizou o tom, mas afirmou que o governo brasileiro está cobrando mais agilidade. O deputado Luizinho fala muito bem acerca da iniciativa COVAX Facility, até porque em outubro o governo brasileiro alocou 150 milhões de dólares para ter uma cobertura vacinal de 10% da população e nos termos mantido, como eu já falei, um diálogo muito produtivo com a OMS, no sentido de que seja cumprido o acordado anteriormente, disse. Medicamentos. Queiroga anunciou ainda que os primeiros lotes de medicamentos para intubação, comprados com a ajuda da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, devem chegar ao Brasil em 10 dias, e um outro pregão internacional será aberto para novas compras. Nessa quarta-feira, o governo de São Paulo informou que tem em estoque de medicamentos usados na intubação de pacientes com Covid-19 apenas para alguns dias. A Secretaria de Saúde informou que enviou 9 ofícios pedindo ajuda ao Ministério, que no mês passado determinou que todos os medicamentos fabricados no Brasil sejam entregues ao governo federal.